Gente, a ampliação da licença paternidade no Brasil volta ao centro das discussões e pode trazer mudanças importantes para as famílias, viu? Empresas e para o próprio mercado de trabalho. A proposta prevê aumento gradual do benefício, além da criação do chamado salário paternidade, pago pela Previdência Social. Mas na prática, o que muda? E quais são os impactos para as empresas e para os colaboradores? Quem conversa com a gente hoje é o Leonardo Cortes, diretor na Acelere Desenvolvimento Humano e Organizacional, que está com a gente aqui, vai entrar aqui agora, vai sentar com a gente no sofá. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Que Vamos sentar aqui, o prazer é todo nosso. E assunto quentíssimo, né? Pois é, assunto quente. E eu gosto de falar sobre esse tema porque eu sou pai. Já te impacta diretamente, né? Já. De várias formas. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças? Qual que é essa proposta de ampliação? Olha só que interessante, né? Primeiro, essa lei da licença paternidade, ela foi criada há mais de 30 anos atrás. E ela foi provisória, na época. E ela demorou 30 anos para ser atualizada. E foram 5 dias apenas. Certo. O que a nova proposta vem agora em 2026? O aumento gradual, como você citou, a cada ano mais 5 dias. Então, para 2027 passa a ser 10, 2028 passa a ser 15, 2029 nós vamos ter 20 dias de licença paternidade. E aí, nesse contexto, a criação do salário paternidade para trazer um nível mais de segurança ali para aquele pai, para ele não ficar preocupado a título de estou fora do mercado, estou fora da minha atividade, logo vou querer fazer um bico, um trabalho para trazer um extra para casa, mas isso não pode. Então, ele vai receber esse salário para justamente ele fazer aquilo que ele precisa fazer, ser responsável pela sua criança, pelo seu filho e o apoio ali à mãe. Inclusive, eu já quero até deixar o recado para você, um convite para você que nos acompanha agora. Manda sua mensagem, alguma dúvida que você tem sobre esse assunto, vamos conversar aqui sobre esse assunto. Então, pode mandar pelo meu Instagram, @CaseSeabra_oficial. Tá bom? Ou então, no YouTube, você que está acompanhando a gente no YouTube, deixa nos comentários que daqui a pouquinho a gente vai tirar essas dúvidas para vocês, tá bom? E o aumento da paternidade para até 20 dias, ela representa um avanço, né? Como você está falando. Hoje em dia, são quantos dias? 5 dias 5 apenas. dias. E essa proposta, ela ainda está sendo aprovada ou já foi aprovada? Ela já foi aprovada e esse aumento ele é gradual. Então, a partir de 2027, passa a ser 10 dias, como eu mencionei, e a cada ano mais 5 dias. Então, por exemplo, o pai que está assumindo essa responsabilidade hoje, seu filho nasceu, ele, hoje, em 2026, somente 5 dias. Tá. Né? Então, é por isso que é gradual. Só vai sentir esse impacto lá no final. No final. 29. E para as empresas, o que isso significa? Depois a gente vai falar dos pais, porque eu quero entrar na sua seara. Claro. Nas empresas é um grande desafio, porque as empresas precisam se organizar agora a título de terem na sua linha de produção, atendimento e principalmente ali de entregas, essa ausência desse homem, desse profissional masculino, que até então era só 5 dias. Então isso vai ter um impacto muito significativo e com certeza deve ter algum tipo de resistência. O que a gente precisa ficar atento, principalmente quando a gente fala para o empresário, né, e principalmente para o profissional que está dentro da empresa? Essa nova forma, vamos todos juntos. E aí, juntos, quando eu falo, é governo, é empresa, é pai, é família. Buscar uma nova forma de fazer com que aquele pai seja pai de forma mais direcionada. Porque até então o pai era o quê? O provedor. Trabalhava, conquistava ali a remuneração, deixava ela dentro de casa e aí a mãe normalmente ia cuidar dali de todos os afazeres. Mas a proposta agora é diferente. O pai vem para o contexto. E há As tarefas são divididas, né? As tarefas são divididas e é um investimento muito significativo porque esse pai volta com um propósito muito mais quente para o negócio. Então, as empresas podem se beneficiar dessa energia positiva que o pai volta agora para o trabalho. Que agora ele diz assim, opa, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu já vivi isso aqui. Logo, ele pode se dedicar ainda mais. E as empresas podem aproveitar esse círculo virtuoso. Até porque eu acho que quando chega também na aprovação de algo tão grandioso, que impacta tanto a sociedade em geral quanto as empresas, já houve uma discussão. Sim. E até apontou algumas sugestões para
equilibrar essa falta, essa ausência desse profissional para não atrapalhar tanto a empresa e ajudar os pais também que vão entrar aí com a licença paternidade. Essa evolução a cada 5 dias é uma das formas de garantir justamente essa preparação das empresas também. Haja visto que somente ao final desses 3, 4 anos, aí sim as empresas precisam estar organizadas para ter a ausência daquele profissional por 20 dias, mas até lá elas vão conquistando esse novo formato, esse novo jeito de fazer e principalmente aprendendo a fazer junto. Pronto. Vou deixar até uma pergunta no ar aqui para o Leonardo pai, né? O que isso significa para um pai? Daqui a pouco a gente conversa. Vamos voltar aqui para o sofá. O Leonardo está com a gente falando sobre licença paternidade. Eu deixei uma pergunta no ar, né, Leonardo? Falamos das empresas e tudo, e você deu aquele spoiler. É papai. Sou Quantos papai. filhos? Uma menina. Uma menininha, uma mocinha? 10 anos. 10 anos. Qual que é o nome dela? Manuela. Manuela. Inclusive está assistindo, hein? Beijo pra você, Manuela. Ó, papai tá arrasando aqui. Certeza que ela tá lá toda orgulhosa. Ó, papai. Sou fãzaço dela, né? É. E como que foi na época que ela nasceu? Tá, quando a Manu nasceu, eu já não era mais seletista. Então, eu já trabalhava como PJ, então foi mais tranquilo não ter... A licença paternidade ela foi muito mais organizada entre eu e Luana, minha esposa, do que qualquer outra legalidade do empregador. Então, foi super tranquilo em relação a isso. Mas quando eu vejo a licença paternidade entrando agora com esse novo formato, primeiro assim, eu fico muito orgulhoso, né, da sociedade estar evoluindo para esse nível. A título de trazer o homem, trazer o pai mais para perto do seu filho. A gente sabe que diferente da mulher, quando ela... Você é mãe? Sou mãe de uma menininha, de uma neném também, de 22 anos. Neném de 22. Pra gente não cresce, né? Não cresce, é impressionante. Mas vai falar isso pra ela, né? Ela diz assim, não, opa, já sou... Não gosta, já é adulta. Não, a minha é pré-adolescente. Você precisa ver o que é que ela já fala. Pai, então já tem aquelas questões. Mas aí, voltando ao caso. Lá atrás, para a mulher, assim que ela descobre a gravidez, a conexão filha, o filho e mãe já se estabelece de imediato, porque tem todos os hormônios, fisiologicamente, biologicamente, tudo conectado. Verdade. Muitos dos pais só se conectam quando o filho nasce. Verdade. E aí esse gap emocional, ele também entra num outro nível, que a gente sabe o quanto que o nosso país é machista. O quanto que as emoções não eram um tema muito comum para homens. Logo, o cuidar, o zelar, as relações sempre estiveram mais direcionadas para a mulher. Então, o homem, ao longo dos anos, ele vem aprendendo a. E aí, por um país machista, por vários segmentos machistas, isso vai tomando, né, isso vai criando novas barreiras. Com esse advento da licença paternidade, a gente consegue conectar o pai mais rápido. E aí as empresas elas podem ganhar muito com isso, direcionando, ensinando. Então, assim, como pai, eu fico super orgulhoso para que eles possam, né, conseguir se conectar mais rápido com os filhos, trazer mais segurança para a mãe naquele momento, porque independente se é mãe da primeira gestação, segunda ou terceira, independente da quantidade, requer a presença física, requer o apoio emocional, requer toda uma segurança psicológica. Até aquela questão da divisão de tarefas que você falou, né? Tem mães que o emprego consome mais o tempo dela do que do próprio papai. Isso. E essa divisão é importante, do pai se sentir necessário, importante e indispensável na vida da criança. Na vida da criança. E tem um detalhe, a licença paternidade, quando ela vem com esse aumento de dias, ela também vem com um grande objetivo, diminuir o gap ali das carreiras, tanto de homens e de mulheres, para que o homem possa entender mais rápido, a mulher também possa se sentir mais segura, a mãe, em voltar para o mercado de trabalho. E aí a gente diminui esse gap que existe, né, da evasão das mulheres que muitas vezes deixam as suas carreiras ou acabam pausando ela em virtude de cuidar das crianças por mais tempo. E se a gente tem pais mais presentes? A gente tem um outro nível de segurança para. Né? Então, assim, fico super orgulhoso. E agora, no ambiente corporativo. Certo. Qual que é o impacto para a empresa, vamos dizer assim, em questão até da saúde mental do papai, com essa nova licença paternidade? Primeiro, 5 dias a gente sabe que é muito pouco. Né? Então, a partir da hora que ela é ampliada, a gente tem ali, mais uma vez, vínculo pai e filho cada vez mais fortes. O pai cada vez mais energizado e com um propósito a mais para retornar para o trabalho e entender que o trabalho é realmente a força motriz para que ele possa trazer não só recursos, mas para que ele possa usufruir da família Mais gás, todo. né? Mais gás, mais energia.
E com o advento não só do seguro, né, do salário paternidade que vem, mas toda uma segurança, né, porque aí ele vai ter também uma segurança que ele também não pode ser desligado dentro daquele período X. Então isso dá mais uma segurança para ele, logo mais proatividade dentro do negócio. E aí as empresas podem aproveitar muito bem, educando esse profissional e também fazendo um detalhe muito precioso. Criar uma jornada do pai dentro das organizações. Verdade. Por que não? Né? Ensinar, ofertar alguns tipos de cursos, palestras, direcionar alguns detalhes para isso, para facilitar justamente essa conexão mais rápida. Filho mais forte, mãe mais segura, pai mais fortalecido, famílias mais seguras, negócios cada vez mais prósperos. Então, assim, tudo flui, né? Tudo flui. Quando o colaborador está feliz, está contente, a empresa agradece. Agradece. Porque contribui bastante aí para desenvolvimento da empresa também, dos negócios. Sim. Leonardo, vou deixar uma pergunta em relação ao salário paternidade, que a gente falou bem pouquinho, né? Como é que vai funcionar? Como é que funciona esse salário paternidade? Qual período e tudo mais? Pode ser? Pode, deixa aí e a gente volta já. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Vamos voltar aqui para o sofá, que eu deixei uma pergunta para o Leonardo no ar. Sobre o salário paternidade. Sim. Que a gente falou rapidinho, né? Como é que funciona o salário, Leonardo? O salário, ele segue os mesmos moldes de cálculo, assim como o salário maternidade. Então, se o colaborador ele tem o seu salário X, o cálculo da licença paternidade vai ter como referência o mesmo salário dele. Certo. E aí, proporcional. Se vão ser 5 dias, como é agora, posteriormente 10 dias, 15 dias até 20 dias. Esse cálculo é feito em cima com o salário base. Agora tem um teto, assim como existe no salário maternidade, R$ 8.157 aproximadamente. Se o salário do colaborador for acima desse valor, aí o salário paternidade ele é calculado em cima do teto, 8.157. Então, esses são os moldes de cálculo. E aí as empresas, elas podem criar outras formas, né? Além disso que já está em lei, elas podem criar outros benefícios, que aí entra um kit paternidade, algum implemento a mais no valor, e aí fica a cargo de todas as empresas fazerem o seu jeito personalizado, além desse. Adorei. Já vou deixar o convite para você voltar mais vezes para a gente conversar mais, viu, Leonardo? Claro, vai ser um prazer conversar com você. Obrigada pelo carinho. Com todos os telespectadores.